sim, vamos começar mais uma aula na nossa escola bíblica remota, né? Então vamos lá. Na aula passada, nós estudamos sobre a terceira função da igreja, que é a adoração. Pensando na adoração, nas suas diversas formas de expressão, né? Não apenas no louvor, mas com a própria vida, né? E sempre algo feito de coração, né? Uma expressão de um coração agradecido. Hoje o nosso foco será a ação social. E nós temos muito a falar sobre a ideia de ação social, então eu gostaria que vocês estivessem bem atentos a tudo que vamos falar sobre ação social. Esse termo ação social é um termo que aparece aqui no livro que nós estamos utilizando, mas essa ação social nada mais é do que a prática do bem, tá? É fazer atos de bondade, tá bom? Fazer atos de bondade nas suas mais diversas expressões. Na aula passada, nós falamos que a adoração ela acontece de diversas expressões, né? Na oração, no louvor, com poemas, falando, ajoelhando, né? Se prostrando, diversas formas. E nós falamos que houve até uma certa discussão, se sim ou se não, mas até mesmo com a vida pode haver uma forma de adoração nos atos que fazemos. A ação social que vamos falar hoje, ela também concorre de diversas formas. Mas para ficar assim já talvez mais claro para todos, ação social aqui são atitudes de bem, né? Ações de bondade. E eu coloquei aqui um versículo que eu mandei para vocês hoje, e eu coloquei um complemento aqui, que é o verso 10, que eu não cheguei a enviar, mas ele é importante para a nossa aula. Então, Gálatas 6, 9 e 10. O verso 9, e não nos cansemos de fazer o bem. Está aqui a ação social, fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Será que alguém pode cansar de fazer o bem? Vocês já ficaram em algum momento cansados de fazer o bem, né? Fala, puxa vida, né? Às vezes até um desânimo, a gente olha, é tanta maldade no mundo, tanto golpe, tanta situação ruim, né? A gente liga a televisão, só atos de maldade. Às vezes a gente ajuda alguém, ajuda uma pessoa, a pessoa continua fazendo o que é errado. Não é isso que acontece? Aí tem pessoas que desanimam e falam, o mundo está perdido mesmo, as pessoas não têm solução, as pessoas não aprendem, né? E aí a gente vai se cansando de fazer o bem, e isso é algo que a Bíblia alerta, não nos cansemos de fazer o bem. O verso 10, ele tem aquela perspectiva que eu já falei na aula anterior, né? Essa prática do bem, essa ação social, ela se volta para os de dentro e para os de fora. Olha o verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. O bem a todos. Especialmente ou principalmente aos da família da fé. Então, o que a palavra está nos ensinando? Que enquanto você tiver chance, faça o bem para todo mundo, mas especialmente aqueles que são da fé, da família de Jesus, né? A gente pode pegar como exemplo a nossa própria casa. Não tem sentido você dar de comer para um morador de rua e a sua família, né, dentro da sua casa passando fome. Você começa alimentando a sua casa, não é isso? E aí você alimenta também pessoas que estão ao seu alcance fora da sua casa. A nossa família primeira é a família de Cristo. Nós que estamos aqui juntos, né? Em Cristo Jesus. Então a ação social ela foca os de dentro e também os de fora. Né? Então nós cuidamos do corpo, nós somos o corpo, nós cuidamos uns dos outros, mas também cuidamos dos de fora. A função social da igreja, né? Presente nas diversas funções da igreja, está a responsabilidade de realizar atos de amor e compaixão cristãos, tanto pelos crentes quanto aos descrentes.
Na aula passada eu mostrei isso aqui para vocês, né? Que o evangelismo ele foca os de fora, aqueles que ainda não creram em Cristo. A edificação, ela foca os de dentro, a edificação é para a igreja. A adoração, ela foca a Deus, ao Senhor, ela se volta para o Senhor, ainda que nós vimos que quando adoramos a Deus, nós também somos edificados. Mas a ação social, ela foca os de dentro e os de fora. Tanto quem está dentro como aquele que está fora, ele é alvo da ação social. Tanto os de dentro quanto os de fora. E aí nós vamos começar pensando em Jesus, né? Não tem como não iniciar pensando em Jesus. Está claro que Jesus se importava com os problemas dos necessitados que sofriam. Eu acho que nem precisava falar isso, né? Todo mundo aqui já notou nas Escrituras que Jesus se preocupava com pessoas em sofrimento. Jesus, ele quer salvar a todos, o rico, o pobre, né? O são, o doente, todos Jesus quer salvar. Mas vocês já notaram que a preferência de Jesus parece que estava andar entre os que sofriam mais? Não é verdade? Qual é o círculo que andava em torno de Jesus? Quais são as pessoas que se aproximavam de Jesus? Prostitutas, leprosos, endemoniados, crianças, mulheres. Os grupos mais excluídos são os que mais se aproximavam de Jesus. Jesus não se negava a ninguém, né? Nós temos a história de Zaqueu, nós temos Nicodemos, nós temos o jovem rico, nós temos pessoas ricas que se aproximaram de Jesus. Mas nós notamos que as ações de Jesus se voltavam, parece que com uma maior atenção àqueles que sofriam mais. Jesus curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou mortos, atendeu mulheres, recebeu crianças. Todos esses grupos eram grupos excluídos, né? Eu mandei uma pergunta hoje para vocês, né? A minha intenção era até abrir um pouquinho para vocês falarem aqui hoje, mas acabou que nós tivemos alguns contratempos, né? E aí fica um pouco reduzido esse momento de participação, né? Eu não sei qual seria a resposta de vocês, mas eu mandei uma pergunta que era justamente se a ação social ela tem um objetivo apenas evangelístico. O que eu quero dizer com isso? Será que quando nós fazemos o bem, esse bem ele tem o objetivo apenas de converter pessoas? Por exemplo, a nossa igreja faz uma entrega de cestas básicas. Ou a nossa igreja ela escolha pessoas para serem ajudadas no Natal farto. Ou a nossa igreja escolha crianças no Dia das Crianças para dar presentes, brinquedos e tal. O nosso objetivo de fazer esse ato social, ele tem apenas o objetivo de trazer essas pessoas para o Evangelho, de ganhar essas pessoas para o Evangelho, é uma ação apenas evangelística. Muitas igrejas fazem ações sociais apenas com esse objetivo. E, por favor, né, esperem eu completar a aula para que não pareça que eu estou falando uma heresia, tá? Mas isso é errado, tá? Tá errado. O que está errado é a palavrinha apenas, tá bom? Apenas. As ações sociais, elas não devem ser apenas para o evangelismo. Ela também é para o evangelismo, mas não é somente com o objetivo evangelístico. Ele vai além disso, tá? Então vamos examinar aqui um pouquinho para a gente fazer uma reflexão mais ampla, pensando em Jesus e na igreja primitiva, tá? Então, o bem como ação evangelística. Então, nós temos aqui o bem. Eu vou estar usando a expressão bem como sinônimo de ação social, tá bom? O bem é fazer qualquer ação que vise beneficiar alguém. O seu corpo físico, a sua saúde, trazer consolo, ou levar o pão ao faminto, coisas desse tipo, tá? Ações
de bondade. Então, o bem como ação evangelística. Temos Jesus curando, libertando, multiplicando pães e peixes. Temos uma perspectiva de sinais, presta atenção nisso, sinais que confirmam a mensagem do evangelho. Nesse sentido, a ação social, ela é uma confirmação da palavra pregada, né? Muitos estudiosos da palavra de Deus, inclusive, né, pensando ali nos evangelhos, vão enxergar nos milagres de Jesus sinais que confirmavam que ele era o Messias. Amanhã, na pregação, vocês vão ouvir algo parecido, tá? Amanhã à noite eu vou estar pregando. Quem estiver aqui assistindo a aula com atenção, na hora da mensagem, lembra da aula, tá bom? Então, veja só. Muitas vezes, nos evangelhos, quando Jesus fazia alguns milagres, é descrito como sinais. E esses sinais, para muitos estudiosos, seriam uma prova de que Jesus era o Messias. Então, por que Jesus estava curando, ressuscitando o morto, fazendo milagres? Era para mostrar que ele era o Salvador, que ele era o Messias. Para confirmar a sua palavra, para que crescem nele. Então, nesse sentido, o ato de bondade de Jesus seria com uma finalidade evangelística, nesse sentido, né? Uma finalidade de levar a crer que ele é o Messias. Mas será que é apenas isso? E nós temos também algo na igreja primitiva, algo muito parecido, tá? Então, o que eu quero colocar é que é isto também, mas não apenas isto. Aí nós temos aqui Marcos 16, 19 e 20, um texto que nós já usamos aqui uma vez, né? De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e, olha que eu grifei de amarelo, confirmando a palavra por meio de sinais. Então, nesse texto de Marcos, os milagres feitos na igreja primitiva, quais são os milagres? A gente volta antes, né? Curar enfermos, libertar oprimidos, ressuscitar mortos. Os sinais, eles confirmavam a palavra. Em João 3, 1 e 2, nós temos Nicodemos falando isso para Jesus. Lembra? Nicodemos foi visitar Jesus à noite. E por que Nicodemos se interessou por Jesus? O verso 2. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, agora onde eu grifei de amarelo aqui, ó. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, para Nicodemos, os milagres de Jesus confirmava que ele era vindo de Deus. Ok? Né? Bom, o mesmo nós observamos em Atos dos Apóstolos. Aqui tem um texto longo, né? Não vou parar para analisar, mas a ideia aqui, ó, Atos capítulo 3. Vocês se lembram daquela mensagem do texto que diz que Pedro e João estavam entrando pela Porta Formosa, quando um paralítico, 38 anos paralítico, estava esmolando, né? E com a mão estendida, esperando receber alguma coisa, e Pedro e João diz, né? Pedro diz, não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem levantou e andou. O que Pedro fez na sequência? Todo mundo ficou em volta daquele homem, admirando o milagre, e Pedro fez o quê? Uma fila de oração para orar por todo mundo. Foi isso? Ele chamou todos os doentes e falou, agora faz uma fila que eu vou orar para todos os doentes. Não. Pedro, ele pegou e aproveitou a oportunidade para pregar. Ele pegou e falou, olha, vocês estão vendo o que aconteceu com este homem? Por que vocês estão admirados pelo sinal que se operou aqui? Saibam vocês que nós estamos aqui falando de Jesus, este mesmo Jesus que poucos dias atrás foi morto, crucificado e ressuscitou. É no nome de Jesus que este homem recuperou a saúde. E aí Pedro aproveita o sinal para anunciar o evangelho.
Aqui, o texto que eu coloquei já é o capítulo 4, porque Pedro acabou sendo preso. Né? Pedro e João foram presos. Nós lemos aqui no verso 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Aqui é Pedro sendo avaliado ali por autoridades judaicas, né? Ele estava preso. Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Então, Pedro está falando sobre a cura lá do capítulo 3 do homem da Porta Formosa. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, de quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado. E aí Pedro aproveita e fala o quê? Olha o verso 2, e não há salvação em nenhum outro. Então Pedro aproveita a cura para pregar o evangelho para aquelas pessoas. Então, como diz o pastor Fernando, às vezes, né? Uma coisa vira pretexto para outra, né? A cura daquele homem acabou virando pretexto para Pedro pregar para as autoridades judaicas, né? E nós lemos no verso 14 que essas autoridades, e vendo com eles o homem que foi curado, né? Nada tinha a dizer ao contrário. Então a cura aqui, ela significou uma cooperação de Deus com a palavra, igual está aqui em Marcos 16. E nós temos várias outras passagens que caminham nessa perspectiva. Por isso que nós temos que tomar cuidado, muitas vezes, né? Igrejas que enfatizam muito o poder de Deus em curar, e não há nenhum problema, porque eu acredito que Deus ainda hoje cura. Eu sou testemunho na minha vida de ter experimentado já curas que Deus operou, né? Eu acredito que muita gente aqui tem testemunhos pessoais, não é de outras pessoas, não, da sua vida, de curas que Deus realizou. Mas eu também tenho experiências de doenças que não fui curado, né? Tanto que eu estou usando óculos aqui, né? E é um problema físico, né? Aquele que curou o cego poderia me curar, mas até hoje eu não fui curado desse problema, mas já fui curado de outros, porque a minha vida e a nossa vida não se fecha em sinais e em curas. Nós não vivemos e servimos ao Senhor apenas para sermos curados, mas a cura ela pode acontecer ou não, ok? Por isso que é importante a ênfase na salvação, na mensagem do Evangelho, falar de um Jesus que cura, mas que deseja salvar. Mas nós não podemos resumir a isso. Resumir a isso a quê? A cura é apenas para a pregação? É apenas para confirmar uma palavra? Não, não. A cura é para isso também, mas não é só isso, ok? Sabe por quê? Porque parece que é um ato de muito interesse às vezes, não é? Não parece que é um ato só interesseiro? Por exemplo, você vai ajudar uma pessoa só porque você quer levá-la para a igreja. E aí, se essa pessoa falar não para Jesus, você vai ficar com raiva dela. Puxa, levei a pessoa para ganhar uma cesta básica na igreja, ela não quer ser crente. Ah, vai para o inferno mesmo, né? É assim que muita gente vai pensar. Não é aquele desejo bom de fazer o bem. É o desejo bom de querer salvar, mas não de saciar a fome, não de curar, não de consolar, ok? E nós vamos enxergar isso agora aqui nesses textos que eu vou apresentar na sequência. O bem como bem. Fazer o bem, porque o bem faz parte de quem vive o bem. Parece uma coisa tão simples e óbvia, mas que às vezes nos foge. Para vocês terem uma ideia, tem seitas, né? Eu não precisa ficar mencionando tanto os nomes, mas existem seitas de pessoas que tentam pregar para converter pessoas com o objetivo de ganhar galardão no céu. Tem pessoas que tem seitas que acreditam que para você ser salvo, você tem que ganhar mais pessoas para aquele determinado segmento, para aquela seita. Então, a pessoa acaba não fazendo bem porque é bom, mas ela está pensando nela mesma, né? E Jesus, muitas vezes, vai fazer o bem simplesmente porque ele amava. Então, vamos lá. Observação. Entretanto, não podemos reduzir as ações de socorro físico e social apenas ao evangelismo, que leva à cura da alma, da salvação. Antes, enxergamos em Jesus o desejo de fazer o bem. Ele quer fazer o bem. Ele queria fazer o bem para as pessoas.
Ao fazer o bem, bondade, deve ser uma atitude natural. Olha aqui, gente, esse é um dos pontos críticos de ser crente, crente de verdade, né? Estou falando crente aqui no sentido de ser evangélico, é muito mais do que isso, de ser seguidor de Jesus. O que que nós pregamos? Nós, assim, desde Jesus, desde Paulo, nós pregamos que nós despojamos a velha natureza, não é isso? E fomos revestidos de uma nova natureza. Quando eu falo fazer algo natural, é algo que vai brotar da sua natureza. Aí eu te pergunto, se a sua natureza agora é uma natureza transformada por Cristo, o que vai brotar dessa natureza senão gestos de bondade? Simplesmente porque é algo bom a ser feito. Ou será que eu estou errado, né? Não é buscar fazer a boa ação do dia. A gente vê isso em série, em filme, né? Já viram isso, né? Ah, eu tenho que fazer a boa ação do dia. Aí assim, né? Eu saio na rua procurando. Cheguei na esquina, tinha uma criança ali precisando de ajuda e eu comprei ali umas balinhas daquela criança no trânsito. Aí eu penso, já fiz a minha boa ação do dia. Estou voltando para casa, encontro uma pessoa que precisa de ajuda, mas eu penso comigo, não, a boa ação do dia eu já fiz, não preciso ajudar mais. É assim? É desse jeito? Será que é a boa ação da semana, né? Ah, eu já fiz a minha parte. Gente, se a nossa boa ação é algo que a gente fica marcando no caderninho, isso não brota da natureza, de uma natureza transformada. Não é esse tipo de ação social que Deus espera do seu povo, né? Deus espera algo que comece a brotar de corações transformados. Ainda cabe aqui mais uma reflexão antes de irmos para os textos bíblicos e vermos isso em Jesus, né? Existe uma discussão no meio batista, eu não observo isso tão forte, tá? Mas principalmente igrejas de uma linha mais pentecostal, eu observo isso. O meio pentecostal tem uma sede muito grande de pregar e ganhar almas, de fazer missão, fazer evangelismo, fazer culto ar livre, de ir no hospital. Gente, eu cresci na minha adolescência, né, envolvido com tudo isso. Na minha adolescência, olha só, eu tinha uma carteirinha, uma credencial de poder fazer visita na Santa Casa de Francisco Morato. A gente ia toda semana querendo ganhar almas, ia evangelizar, distribuir folhetos, a gente fazia culto ar livre. Tinha um irmão lá da nossa igreja que pegava um carro, era um Chevette, ele colocava em cima uma caixa de som, a gente parava nas pracinhas dos bairros para pregar. É aquela vontade de ganhar almas. Está errado? Não, não está errado, não. Mas o que eu quero dizer é que as igrejas, muitas igrejas, para falar que não é só pentecostal, o nosso pastor Billy Graham, ele tinha um pouco disso, tá? Depois ele foi se corrigindo com as boas amizades que ele teve, como a amizade com John Stott, que ele conheceu no evento que eu vou mencionar já já, né? Qual que é a ideia que eu estou falando que é equivocada? De querer salvar apenas a alma. Porque o que a gente pensa? O mais importante é salvar a alma, porque se a pessoa morrer perdida, ela vai para o inferno. Se a pessoa não se converter, ela vai para o inferno. Então, o que importa é a pessoa levantar a mão e falar, eu aceito Jesus. Aí a gente vai embora e já está feito o serviço para Deus, né? Então, tem muitas igrejas que focam apenas na missão, no sentido de pregação para conversão. Foca apenas na alma, eu quero salvar a sua alma. A gente foca só na eternidade, se preocupa apenas em construir templos, eu coloquei aqui, né? Construir templo, fazer evangelismo e missões, apenas com pregações de conversão. O meio batista, pelo que eu conheço hoje, presbiteriano, o meio tradicional, geralmente tem um pensamento mais amplo, tá? Geralmente tem um pensamento mais amplo. Qual que é a diferença, né? Eu mencionei aqui o Billy Graham. O Billy Graham teve uma discussão, mas depois ele acabou aceitando com John Stott, com outros teólogos, no Pacto de Lausanne. Eu grifei aqui em verde. Se vocês pesquisarem depois na internet, se vocês quiserem, eu até mando o texto completo para vocês do que foi o Pacto de Lausanne. Está aqui em azul, ó. Pacto de Lausanne, em 1974. Líderes cristãos do mundo inteiro se reuniram
numa confraternização, numa assembleia, para discutir as questões mundiais de direcionamento missionário, evangelístico e tal. E eles chegaram à seguinte conclusão, que já é bíblica, tá? Que o evangelho, ele deve ser o evangelho todo para o homem todo. Eu vou mudar aqui para a cor verde, para vocês verem o que eu estou falando. Ó. O evangelho todo para o homem todo. O que é essa perspectiva? Essa perspectiva diz que a missão, ela deve focar na salvação da alma e do corpo, não é só a alma. Você não tem apenas que pregar para uma pessoa que Jesus é o Salvador e ir embora. Você tem que fazer uma obra que atinja o homem por inteiro. A sua família, o seu trabalho, a sua condição física, a sua condição social. Né? Então, é uma missão integral. Por que é missão integral? Porque é uma missão que integra o homem por completo. Ela vai pensar não só em salvar a alma e pensar na eternidade, que é claro, talvez de fato seja o mais importante, mas as ações de Jesus, da igreja primitiva e do Antigo Testamento, nós vemos Deus preocupado não apenas com a alma, mas preocupado com a vida da pessoa por inteiro. E agora eu começo a pensar aqui alguns textos que mostram Jesus e a igreja primitiva nessa perspectiva. Atos 10, 48, nós lemos Pedro pregando e dizendo o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí nós temos aqui um texto que eu pensei nesse texto por uma das pregações recentes que o pastor Fernando dirigiu lá na nossa igreja, sobre o homem paralítico do tanque de Betesda. Eu coloquei só um trechinho e aí eu explico por quê. João 5, 12 e 13. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Não é interessante? Jesus cura o homem, nem diz quem ele é, e vai embora. Se fosse uma ação missionária, do jeito que eu falei, a pessoa iria falar: olha, você tem que aceitar Jesus para ir para o céu, para ser salvo, e aí Jesus vai te curar. Ou se o homem fosse curado, ia falar: olha, agora que você está curado, você tem que ir para a igreja, você tem que aceitar Jesus, senão o diabo vai entrar na sua vida, coisas desse tipo. Jesus apenas simplesmente viu o homem, se compadeceu do homem, curou o homem e foi embora. E o homem nem sabia quem é que tinha curado ele. Por que será que Jesus fez isso? Eu fico pensando, e a minha conclusão é que Jesus fez o bem para aquele homem, porque Jesus queria o bem daquele homem. É claro que Jesus queria salvar. É claro que depois Jesus encontrou com ele no templo e conversou com ele. Mas foi depois. O homem já estava curado. E Jesus, ele havia feito bem antes, pensando no bem, porque Jesus é bom. E o que sai de Jesus são gestos de bondade. Por isso que nós lemos lá em Gálatas, que tendo oportunidade, façamos o bem a todos. Não nos cansemos de fazer o bem. Tendo oportunidade, faça o bem a todos. E aqui eu quero focar nessa expressão. Essa expressão ela só aparece nessa tradução, tá? Ó, ARC, Almeida, Revista e Corrigida. Se você tiver com outra tradução, vai aparecer um pouquinho diferente, mas essa tradução ela é mais próxima do sentido original. Tá? Qual que é a expressão? Um termo recorrente que antecipa, ele vem antes das ações de Jesus, é essa expressão aqui, ó, entre aspas. Movido de íntima compaixão. Movido de íntima compaixão. Tem várias. Eu coloquei apenas algumas para a gente pensar. Mateus 15, 32. Olha os contextos diferentes como aparece isso. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-las em jejum para que não desfaleça pelo caminho.
Essa é uma daquelas multiplicações de pães e peixes, né? Veja que Jesus não está falando como se fosse um missionário que eu disse hoje, né? Olha, agora eu vou fazer um milagre que depois eu vou fazer um apelo e todo mundo vai se converter. Jesus ele olha para os discípulos e fala: olha, eu estou com compaixão desse povo que já está comigo há tantos dias. E se eu mandar eles agora para casa, eles vão desmaiar de fome pelo caminho. Eu não quero mandar eles de mão vazia, porque eu não quero que eles desmaiem pelo caminho. Jesus não está falando, eu quero fazer um milagre para depois fazer um apelo. Ele está falando assim, eu quero que esse povo coma para não desmaiar de fome. É isso. E ele está sendo movido por compaixão. Compaixão do quê? Da fome. É essa a situação. Agora, Mateus 20, 34. 20 e 34. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram e eles o seguiram. Aqui é a cura do cego de Jericó. A palavra íntima compaixão, na verdade, algumas das passagens, ela é mais estranha em grego do que em português, tá? Ela significa movido nas entranhas. Havia um pensamento judaico, grego e judaico antigo, de que a sede das nossas emoções não necessariamente era o coração, mas era o intestino. O intestino, o rim, né? E havia uma ideia que quando você sentia algo muito no seu íntimo, as suas entranhas reviravam. Vocês já sentiram isso? Às vezes a gente sente isso quando tem medo, né? Tem gente que tem até uma dor de barriga, né? Ou leva um susto, você sente mexer no seu... As suas entranhas é o intestino, tá? Mexe no seu íntimo, é o seu mais interior. Então, a expressão bíblica, hoje, trazendo para uma linguagem nossa, quando fala íntima, é dentro de você. Alguns colocariam hoje no mais profundo do seu coração. Mas o termo grego, ou até hebraico, que aparece no Antigo Testamento também, é movido nas entranhas, é empregado até para Deus, se não me engano, nos Salmos, tá? Então, o texto diz que Jesus era movido no seu mais interior. Movido com o quê? Com compaixão do sofrimento que ele via. Na multiplicação do pão e agora quando ele cura o cego, né? Agora, Lucas 15, nós vemos isso na parábola. Jesus coloca essa expressão na parábola. Quando o filho pródigo está voltando, o filho pródigo havia dito assim, ó, já sei. O filho pródigo estava, né, todo sujo de lama, tentando comer a comida dos porcos. Lembram disso, né? Num país estrangeiro. E aí ele cai em si e fala, os empregados do meu pai têm o que comer e eu aqui no meio da lama. Já sei o que eu vou fazer. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe pelo menos como um dos teus empregados. Olha que lindo, né? E o verso 18, né? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. O verso 20, olha o 20 aqui, ó. O 20. E, levantando-se, foi para o pai, e quando ainda estava longe, ele está de longe, longe, viu o pai. Aqui, alguns desenhos colocam o pai, né, como se fosse no alto de uma colina, olhando uma estrada bem distante. E ele reconhece o filho. O pai é um negócio incrível, né? Tem alguns aqui que dizem que Jesus contou a parábola errada, que deveria ser a mãe, porque isso a gente vê mais em mãe, não é em pai, né? Então aqui é um pai com amor de mãe. Porque quem é que espera o filho que está drogado, que está viciado, que está na prostituição, que sai de madrugada? Geralmente é a mãe que fica com o coração apertado, não é isso? O nosso Deus tem um amor maternal. Por isso que Isaías diz ainda, pode a mãe se esquecer do filho que cria? Ainda que se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Então esse pai aqui tem um amor maternal. E ele de longe vê e reconhece o filho. E isso é incrível, porque como é que o filho foi embora? Bem vestido, arrumado, limpo, cabelo penteado, cheiroso, né? É assim que ele vai. Como que ele volta? Ele veio a pé, todo rasgado, descalço, parecendo um mendigo. Ele veio andando. Imagina como ele chegou, ele estava trabalhando com os porcos, perdeu todo o dinheiro, não tinha dinheiro para voltar, ele veio caminhando de um país distante. E diz que o pai viu ele de longe
e se moveu de íntima compaixão. E correu. Quem correu? O pai correu. Lançou o pescoço, beijou. E quando o filho começa a falar o que ele preparou, o pai já corta logo e vai chamar os empregados e fala: traz a sandália, traz a roupa, dá um banho, coloca anel no dedo, mata o bezerro cevado, vamos dar uma festa. Por que o pai fez isso? Como que ele se move? Essa palavra moveu é importante. E se moveu, ele agiu por íntima compaixão. O ato de bondade na parábola, ele foi movido do mais íntimo. Mais íntimo leva a esse movimento. O que levou Jesus a curar o cego? O movimento que saiu do íntimo. Né? O que levou Jesus a multiplicar pão? O movimento que sai do íntimo. Mateus 14, 13 e 14. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e possuído. Jesus foi possuído. Possuído do quê? De íntima compaixão para com ela. O que Jesus faz? Curou os enfermos. Aqui é aquela situação, sabe aquele médico? Imagina o médico do Sem Fronteiras. Imagina você sendo um médico, um enfermeiro, chega no local e você vê aquela multidão de doentes querendo ser atendido. E você não quer nem fazer pausa para almoçar, porque você quer logo minorar a dor daquele povo. Jesus vê aquela multidão que vem atrás dele. E Jesus ele fica tomado, ele fica possuído de íntima compaixão e ele começa a operar curas dos enfermos. Né? Veja que os textos não vai falar de pregação, de salvação da alma. É claro que Jesus queria a salvação das almas, mas Jesus está sendo movido por algo ali da hora, é a doença que angustia, que mata, que fere. Jesus está sendo movido para fazer o bem diante da dor. Mateus 18, 26. Então aquele servo, prostando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, perdoou a dívida. Jesus coloca de novo numa parábola, quando o homem ele não pede o perdão, o homem ele pede tempo para pagar uma dívida, mas o Senhor fica com tanta compaixão que no lugar de dar mais tempo para pagar a dívida, ele perdoa. Lucas 10, a parábola do bom samaritano. O que levou o bom samaritano a ajudar aquele judeu? Mas um samaritano que é de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu de compaixão. Vocês se lembram o que o samaritano fez? Pegou do seu vinho, do seu azeite, cuidou dele, parou na estrada. Sabe quando você vê alguém e fala assim: ó, acabei de ser assaltado, o que a gente faz? A gente sai correndo, né? A gente pensa: eu vou ser o próximo. Se alguém fala: tá tendo assalto nessa rua, o que a gente faz? A gente sai da rua, eu vou ser o próximo. Aquele homem, quando para, ele se arriscou a ser assaltado. Ele parou, ele tinha uma carruagem, ele tinha dinheiro, ele tinha coisas. Ele estava se arriscando, mas ele moveu-se de íntima compaixão e fez todo um socorro. Né? Então, nós temos aqui um mover de fazer o bem, porque fazer o bem sai de quem vive o bem. Ok? Já é 18h34 e o nosso combinado é parar às 18h30. Então, eu vou parar por aqui hoje, para a gente manter o nosso combinado e a gente ficar nessa reflexão do mover de íntima compaixão. Nós vamos voltar na semana que vem falando disso daqui, ó. O bem como continuidade do ministério de Jesus. Jesus e a igreja primitiva tinha atos de bondade visando confirmar a pregação do evangelho? Sim, né? Mas era apenas isso? Não. O nosso erro é pensar que é apenas isso. Né? O nosso fazer o bem, ele brota de bons corações. E isso é muito interessante quando a gente pensa em ação social da nossa igreja, como, por exemplo, distribuição de cesta básica, bazar, qualquer coisa que seja. Né? Será que a gente precisa, na hora, fazer as pessoas entrarem na igreja, assistir o culto para dar uma cesta básica, né? Para fazer alguma coisa? Será que precisa fazer isso? Né?
Gente, eu tenho certeza que tem muita gente que vai num local em busca de uma cesta básica. Pode ser um local espírita, católico ou evangélico. A pessoa que vai, ele vai porque está com fome. Ele não vai para ouvir a pregação nem do católico, nem do evangélico, nem do espírita. Mas eu tenho certeza que em casa, depois que ele saciar a fome, talvez não naquele dia ou no futuro, ele vai lembrar do lugar que o socorreu. E eu tenho certeza que quando ele tiver as angústias da alma dele, ele vai dar ouvido para o lugar que o ajudou. Muitas vezes, aparentemente, sem mostrar nenhum interesse, mas fazendo bem, porque fazer o bem brota do coração de quem vive o bem. E as pessoas não se esquecem disso. Quem foi ajudado por qualquer instituição que seja. Você lembra de quem te ajudou, não lembra? Pessoas que já te ajudaram quando você precisou. E você não ganhou assim um carinho, uma simpatia enorme por aquela pessoa. A nossa igreja e o evangelho, ele vai crescer muito diante daqueles que recebem atos de bondade, seja da instituição, seja nossa, nessa memória que fica. É claro que nós podemos e devemos pregar, mas eu quero que vocês pensem nesse mover de íntima compaixão. E essa palavra mover ela é muito forte, né? Porque é o que te levou à ação. Por isso que eu coloquei, é um termo que antecede as ações de Jesus. Antes de Jesus curar, ele, no seu interior ele foi possuído de íntima compaixão. Aí ele se move curando, libertando, multiplicando pão, multiplicando peixe, né? E eu entendo que caminhamos nessa perspectiva também. Há muita coisa a falar. Nós vamos ver a ação social como continuidade do ministério de Jesus, no Antigo Testamento e nas epístolas. Existem mais reflexões para aprofundar esse tema, que aí vai ficar para a semana que vem.